Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Damos início nesse momento ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras, a partir das 15 horas. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidado o acadêmico Sandro Pereira Rebel, que no próximo sábado, dia 6 de dezembro, estará recebendo o título de Intelectual do Ano 2014, outorgado pela Livraria Ideal e o Grupo Mônaco de Cultura. Boa tarde, Sandro. É uma satisfação, uma alegria recebê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, Mônaco. Satisfação e alegria são minhas. Boa tarde, senhores telespectadores. Eu quero dizer, com relação à premiação de Intelectual do Ano, eu quero enfatizar bem a extensão da honraria que isso representa para mim. Esse acontecimento existe já há 28 anos, é isso? Será o 28º ano. A 28ª edição do evento. E nele se inclui personalidade homenageadas, personalidades a mais alta expressão na vida cultural de Niterói, quiçá do Estado. De forma que está incluído nesse grupo, para mim, uma coisa que me sensibiliza demais. Como é que você quase se sentiu? Que me comove. Como é que você se sentiu ao receber a comunicação, né? O conhecimento dessa importante homenagem? Como é que... Extremamente honrado, um pouco surpreso, porque eu me acho um pouco assim como que um estranho no ninho. Se eu me ponho diante dos 27 que me antecederam, dos 27 nomes que antecederam o meu, eu vou ver que eu estou me arriscando quando entro nesse rol. Porque são, como eu disse, personalidades da mais alta expressão na vida cultural de Niterói. E eu entrar em meio deles, evidentemente que me comove extremamente. Sim. Sandro, o acadêmico, grande conhecedor de história do livro, Aníbal Bragança, foi o indicado pelo Grupo Mônaco de Cultura para saudá-lo na homenagem do próximo dia 6. Como é que você se sentiu com a indicação do professor Aníbal Bragança? Mais um motivo para eu me sentir extremamente honrado com o evento e extremamente preocupado com o meu comportamento, se ele estará à altura de responder a um acadêmico desse porte, a um intelectual desse porte que estará me recebendo. Mas, como você disse, o Aníbal é, digamos assim, uma unanimidade dentro do meio literário, como sendo um dos seus valores mais representativos. Sem dúvida alguma. Você receberá, Sandro, a placa de intelectual do ano 2014 pelo homenageado do ano 2013, que foi o acadêmico Sávio Soares de Souza, autor de diversas obras literárias. Você considera receber essa honraria das mãos do Sávio? Olha aí, é mais um motivo para eu me considerar pequenininho diante do tamanho dessa homenagem. Sávio é um ícone da intelectualidade niteroiense, nome até que repercute além das fronteiras de Niterói, e com todo merecimento. Ele tem uma obra das mais ricas e é realmente uma inteligência das mais fulgurantes de Niterói. De forma que é mais um motivo, como eu disse, para eu sentir o peso da responsabilidade que estou assumindo, é mais um motivo eu receber esta placa, receber este troféu das mãos de Sávio Soares de Souza. É verdade. O Sávio Soares de Souza é uma das
dos acadêmicos, uma das personalidades ligadas à vida cultural de nossa cidade, né? Dos mais queridos e dos mais respeitados. É membro também das Academias Fluminense e Niteroense de Letras. E foi o primeiro presidente do Grupo Mônaco de Cultura, quando o Grupo dos Amigos do Livro. Isso em 1957. Realmente o Sávio tem uma história linda no meio literário. Sandro, recentemente você lançou o livro Cronicontando 2. Estive presente ao lançamento e bastante concorrido, né, com a presença de vários acadêmicos de diversas instituições culturais. Eu queria que você nos falasse um pouco, Sandro, sobre a obra e também quem a prefaciou e a orelha do livro. Pois não, Mônaco. Olha, foi uma noite que eu diria, foi uma noite memorável para mim. Eu, há 2 anos, não publicava nenhum livro, de forma que eu estava como que recomeçando. E, exatamente por se tratar de um recomeço, eu estava meio temeroso de que as coisas não acontecessem de modo muito favorável, muito auspicioso. Mas não, foi uma noite linda, sim. Você esteve presente e pôde testemunhar o calor daquele encontro. Perfeito. Que é o que eu mais prezo nessas horas. É a convivência com amigos, a oportunidade. O livro fica quase que em posição, numa colocação secundária. Ele fica sendo quase que como um pretexto para a gente reunir tantas pessoas das quais muito gostamos e, ao mesmo tempo, de dar oportunidade a essas pessoas que nos reencontrem. Então, o livro, propriamente, ele é uma coletânea. Você poderia nos mostrar ao telespectador, né? O livro, é claro, se ele é o Cronicontando 2, é porque aconteceu o Cronicontando 1. No Cronicontando 1, eu reuni crônicas que eu havia publicado na imprensa niteroense até 2002. E agora me veio a ideia de também publicar aquelas que eu publiquei, publicando já aí em livro, né? Aquelas que eu havia publicado só em jornais. Daí resultou o Cronicontando 2, que é constituído de crônicas, de contos, um pouquinho de poesia, um pouquinho de trova, antecedendo a apresentação de cada crônica. E o livro, graças a Deus, eu tenho a impressão que teve boa aceitação. Hoje, inclusive, talvez você tenha lido no Fluminense uma resenha do Roberto Santos, que me é extremamente elogiosa, me gratificou por demais, porque são loas e mais loas em cima desse trabalhinho. Eu sou grato ao Roberto Santos, é claro, como sou grato a todos aqueles que lá compareceram, porque a presença de cada um foi um rico prêmio para mim. E o Roberto Santos Inclusive Almeida, a sua, que eu quero ressaltar. Obrigado. O Roberto Santos Almeida também foi, em 2012, eleito intelectual do ano. Isso. E tem um maravilhoso trabalho em prol da literatura aqui em nossa cidade. É membro também da Academia Fluminense e Niteroense de Letras. É um dos grandes valores nossos aqui, sem dúvida alguma. Eu queria saber, já que falamos no Cronicontando 2, eu queria saber de você, Sandro, quantas obras já publicadas? Essa é a 12ª. São 12 os livros já publicados. E o primeiro? O primeiro foi lançado... O primeiro foi um livro didático, uma geografia do estado do Rio, que eu publiquei... propriamente eu nem comercializei, ou por outra, comercializei, mas de forma diferente. Eu vendi os direitos autorais da edição, eu acho que foram 1000 exemplares, e essa geografia se prestou a estudo por parte dos interessados em conhecer um pouco dos aspectos geográficos do Estado,
do antigo estado do Rio de Janeiro, e cujo conhecimento era necessário para o ingresso no serviço público, porque os concursos sempre previam como matéria a ser estudada, a ser focalizada nas respectivas questões, na seleção dos candidatos, havia sempre a geografia do estado do Rio. Mas os candidatos, eu percebia que não havia, propriamente não tinha onde estudar. Havia uma literatura muito precária a respeito disso. Eu preparei uma apostila, como que uma apostila, que foi útil a muitos, e em determinado momento, mais lá na frente, um livreiro, não sei se você conheceu, o livreiro Marçal. Ah, sim, Marçal da Livraria Universitária. Da Livraria Universitária. Sim. Ele percebendo que o assunto tinha boa aceitação e o que havia no mercado era muito pouco material a ser utilizado. Me lembro que a Thalita Cosadei. Thalita Oliveira Casadei, ela teve uma geografia. Teve, sim, teve. E era a única. Então, o primeiro livrinho meu foi lá em 56 e teve esse caráter assim, didático, mas de conotações bem limitadas, porque foi um trabalho realmente muito despretensioso. E chegou a ser adotado para escolas, eu lembro-me disso. Foi adotado, sim. Foi. Eu vivi, anos depois, uma grande emoção. Quando eu lancei meu segundo livro, 40 anos depois, uma das pessoas que apareceram lá no Central, você estava lá por ocasião desse lançamento, quando eu lancei o Arco-Íris, uma das pessoas que lá estiveram, de repente me perguntaram, professor Sandro, eu desculpe, nem professor sou, mas não sou professor, o senhor escreveu uma geografia. Escrevi, mas isso lá há muito tempo, né? Pois essa geografia foi decisiva para o encaminhamento da minha vida, porque eu ali estudei naquela geografia, passei naquela provinha, de forma que eu estou aqui para ter o seu novo livro e, ao mesmo tempo, agradecer a ajuda que o senhor me prestou naquela ocasião. Digo até o nome dele, aquele que hoje faz parte do Instituto Histórico, está meio adoentado. Sim, sim. Não me lembro agora. Sim. Mas é pena, mas aconteceu esse fato que foi de extrema relevância e que muito me sensibilizou. Aliás, o lançamento do seu livro Arco-Íris foi bastante concorrido, foi um dos grandes lançamentos que ocorreram no Clube Central, lembro-me disso, bastante, mas muita gente mesmo da área cultural. Parabéns, Sandro. E eu queria, já que você falou no Arco-Íris e outra, também queria saber, você tem preferência em algum de seus livros? Ô, Mônaco, não é literatice, nem a frase feita, mas geralmente o que se diz é isso. Não, eu não tenho preferência porque os livros são como que filhos nossos. Mas isso não é literatice, isso é a expressão de uma verdade. E como filhos nossos e como filhos meus, os 12 livros que eu publiquei, eu honestamente não tenho preferência por nenhum. Sim, sim, sim. Certo? Eu os quero a todos muito bem. Foram todos preparados com muito carinho, com muita noção de responsabilidade, sem pretensões de fazer sucesso, de obra-prima, nada. A minha proposta, você sabe disso, você é meu leitor, isto me honra muito, e a minha proposta, enquanto escritor, é transmitir ao leitor um entretenimento. Perfeito. Coisa leve. Eu nunca quis mostrar alguma erudição, até porque não tenho. Eu sempre dei proposta de divertir o leitor. Ô Sandro, algum escritor influenciou nos seus trabalhos? Olha, eu não saberia responder você assim com certeza. Mas como eu li muito, meu pai me deixou uma biblioteca de 8.000 volumes, você sabe disso. Então eu frequentava muito aqueles livros todos. Papai, sim, papai era um leitor compulsivo. E eu, ainda que ele não me impusesse a leitura disto, daquilo ou daquilo outro, eu tinha ali, eu vivia num ambiente onde os livros estavam, todos eles sendo de fácil acesso. Então eu li muito. Agora, nunca percebi que um ou dois tivesse interferido diretamente, tivesse interferido sobre a minha obra de forma mais direta. O conjunto da minha leitura, eu imagino que sim. Tanto que a minha leitura
exatamente por ser dessa época mais remota, eu frequentava mais os clássicos. Papai frequentava, era o quê? Na literatura francesa era Anatole France, no português era Essa de Queiroz, no brasileiro era Machado de Assis, Coelho Neto, José de Alencar, e passava pela literatura inglesa, Shakespeare, passava pela literatura italiana, Giovanni Papini, Pirandello, Pitigrilli. Então eu andei lendo tudo isto. Eu só posso imaginar que essa leitura tenha, sim, influenciado. Realmente você Agora, falou vários autores. Intencionalmente, um determinado autor eu tivesse eleito como sendo o meu preferido para que eu o imitasse ou me inspirasse no modelo dele, honestamente eu não saberia dizer qual. Realmente você citou nomes famosos da literatura mundial, né? Giovanni Papini, você lembrou aí o Luigi Pirandello, o Essa de Queiroz, Anatole France marcou na literatura francesa, né? Uma obra, A Revolta dos Anjos, foi uma das obras assim. E eu sinto hoje, Sandro, que esses autores estão um tanto esquecidos, né? Deveriam reeditá-los e relembrá-los, né? Isso me faz sentir, de certo modo, um escritor à moda antiga. A moda antiga. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é como eu me vejo. Sandro, na condição de leitor, gostaria de lhe fazer uma pergunta em especial. Observo que em sua obra, em prosa e em verso, o romantismo aparece menos em suas crônicas do que nas trovas. Você confirma isso e sabe também explicar o porquê? Bom, Mônaco, olha, se você diz que isso acontece, eu vou acreditar. Só posso lhe dizer que não é nada intencional. Eu não dirijo o meu pensamento naquela hora que eu estou trabalhando. Eu não quero ser ou romântico, ou quero ser mais ou menos romântico, ou mais lírico, ou mais humorístico, não é propriamente por aí. Agora, o fato de eu trabalhar mais frequentemente em cima da crônica, que é mais voltada para como que as fotografias do cotidiano, as situações do dia a dia, o cronista, nós tivemos em Niterói, o cronista da rua, lembra? Lembro. Carlos Couto. Carlos Couto. Né? Porque a crônica é realmente um gênero que se presta muito à narrativa de situações instantâneas ocorrentes no nosso dia a dia. Diferentemente da trova, que dispensa a narrativa, ela pode expressar melhor sentimentos. Ela é feita de 4 versinhos, então você ali, naqueles 4 versinhos, você não tem a oportunidade de discorrer sobre determinado assunto. Você apanha um sentimento, e entre os sentimentos, evidentemente, o maior deles é o amor, é o romantismo. Então isso pode acontecer, de predominar na minha obra o lado romântico, mais frequentemente predominar, então, na trova. Perfeito. Sandro, você pertence às academias Fluminense e Niteroense de Letras, não é isto? Eu queria saber quem são seus patronos na Fluminense e na Niteroense. Bom, na Fluminense é o Visconde de Itaboraí. Veja bem, ironias do destino. O Visconde de Itaboraí viria a ser rua onde se situa a sua livraria ideal. Quer dizer, aquilo que foi o ponto de partida para a minha carreira, dali que eu saí. E Visconde de Itaboraí é o então, patrono exato, da e Visconde Fluminense. de Itaboraí, afinal, veio a ser o patrono da minha E da Niteroense? Na Fluminense foi o Visconde de Itaboraí. E na Niteroense foi o Lili Leitão. Lili Leitão, que marcou no Café Paris. Que marcou no Café Paris e cujo estilo, cujo gênero de trabalho é muito coincidente com o meu. Sim. E com o do meu antecessor. Com o do meu antecessor. João Rodrigues, né? João Rodrigues de Oliveira, que também trabalhou muito em cima da sátira, trabalhou muito em cima do humor. É verdade. A exemplo do que fez o Lili Leitão e a exemplo do que eu faço, é claro, que muito mais modestamente. Na Niteroense, você falou que você sucedeu o João Rodrigues de Oliveira. João Rodrigues. E na Fluminense? Na Fluminense, aquela figura humana espetacular e, sobretudo, e também de valor cultural incomensurável,
e, como eu disse, uma pessoa humana das melhores, das mais ricas, que foi o Ângelo Longo. Ângelo Longo, sem dúvida alguma, marcou muito aqui na cidade com as suas obras e com a editora Crombos. Em suas posses nas academias, quem é que os recepcionou, Sandro? Quem me recebeu na Academia Niteroense de Letra foi o Wanderino Teixeira Leite Neto, que afinal viria a ser também um dos intelectuais do ano. Foi. E na Fluminense? E na Fluminense foi a professora Márcia Peçanha, que hoje preside a Academia Niteroense de Letras. Sandro, eu fiquei muito emocionado com a publicação do livro Subsídio para a História do Calçadão da Cultura. Eu queria saber que você nos falasse o porquê da obra. Ora, Mônaco, o porquê da obra, eu disse há pouco que a Livraria Ideal foi como que o ponto de partida para a minha carreira. É verdade. Literária. E ali eu tinha publicado o Arco-Íris, estava na hora do segundo livro, e eu me inspirei naquele ambiente encantador que a gente tinha lá na Livraria Ideal para escrever alguma coisa a respeito dos movimentos que lá aconteciam. Achei, então, apropriadíssimo fazer isso em versos, através de quadras, homenageando os frequentadores da Livraria Ideal. Eu ali, realmente, eu não comercializei esse livro, eu distribuí gratuitamente aos frequentadores da Livraria Ideal e acho que foi como que um marco na minha carreira. Foi um belo trabalho. E dali, por ali eu fiz amigos, ali abriram portas para mim. Eu me lembro que até a dedicatória com que eu fiz o livro foi nesse teor. Aos amigos, a todos os amigos da Livraria Ideal, certos estejam todos de que quero ser amigo de todos. Certo. E há projeto para um futuro livro? Mônaco, aí a Deus pertence. Vamos aguardar, então. Vamos dar um tempo ao tempo. No momento eu estou meio cansadinho, estou talvez naquela fase de repensar a vida, de, sei lá, continuar ou não, mas isso, sei lá. Mas seus inúmeros Nenhum leitores... de nós é dono do nosso destino. É verdade, mas seus inúmeros leitores podem aguardar, né? Claro, são amigos, estão sempre a fim de me prestigiar, isso é ótimo, poxa. Outra coisa, Sandro, você tem participado com o acadêmico Lauro Gomes de Araújo na Academia Niteroense de Letras do projeto Música na Academia. Eu queria saber como é que você vê esse trabalho junto ao Lauro Gomes de Araújo. É um trabalho gostosíssimo, porque mexe comigo no que diz com a música. Eu sou um apaixonado da MPB. E com isso, o Lauro, que é uma autoridade no assunto, estudioso, sim. Lauro, inclusive, ele integra aquela enciclopédia do Ricardo Prova Alvim sobre como que uma enciclopédia da música popular brasileira. Como pesquisador, e ele lá na academia, colega de academia, confrade nosso, ele organizou esse projeto Música na Academia, onde ele fica discorrendo sobre a vida e a obra de determinado compositor, e onde o Oswaldo Siqueira entra com o violão executando algumas obras desse compositor, e eu entro na apresentação da música dizendo como que um poemeto, contendo uma síntese do que vai ser apresentado. Isso para mim é extremamente grato, é um trabalho leve e que tem sido do agrado geral. Perfeito. Outra pergunta, Sandro. Seu saudoso pai, Nelson Pereira Rebel, foi também membro da Academia Fluminense de Letras, onde ocupou a cadeira número 35, patronímica de Quintino de Bocaiúva. O que você poderia nos falar a respeito desse ilustre membro, campista, né? Membro da Academia Fluminense de Letras? Poderia nos falar, assim, Carlos, primeiro, prestando uma homenagem ao... eu agradeço de coração a você me formular uma pergunta dessas, porque eu tenho por norma na vida, até agora eu vivi sempre procurando seguir os exemplos de meu pai, que realmente era uma pessoa que, afora dedicadíssima à literatura, afora isso, como, digamos, como pai,
extremamente carinhoso, se não carinhoso, mas extremamente interessado no encaminhamento da vida da gente e participante ativo nesse encaminhamento, eu vejo sempre com a maior satisfação, com a maior felicidade, o surgimento de qualquer oportunidade para falar dele. Você está me dando essa oportunidade. Infelizmente, o nosso tempo é pouco, talvez eu discorresse aqui durante meia hora, mas eu sei que isso não é possível. Mas, em síntese, eu quero dizer que a figura de meu pai me é extremamente saudosa, cativante e sempre inspiradora a ir sempre para frente, porque ele sofreu, padeceu, foi injustiçado muitas vezes na vida enquanto político, foi um político, eu acho que de outros tempos, então, e por conta disso não chegou a posições a que talvez devesse chegar por causa do patrimônio cultural e por causa da própria personalidade que ele tinha. De forma que eu agradeço a você de ter me dado a oportunidade de relembrá-lo. Foi realmente uma figura exponencial que eu gostaria que fosse sempre... Olha, já são quase 60 anos de passamento do meu pai. E você viu há pouco a Câmara Municipal, num determinado evento, alguém se lembrar do nome dele para louvá-lo. Tudo isso me enriquece, me desvanece muito. Parabéns pelo seu pai, pelo trabalho, né, que ele realmente foi brilhante. Tenho, inclusive, a comunicação do presidente da época, Alberto Fortes, a comunicação a ele, o elegendo, comunicando a sua eleição para a Academia Fluminense de Letras. Realmente um valor reconhecido por todos. Sandro, considerações finais. Evidentemente que eu tenho que agradecer muito, agradecer de coração a você esta oportunidade de estar me dirigindo ao público telespectador seu e dizer que estarei sempre à disposição. E enquanto agora, na condição de intelectual do ano, eu quero dizer, a mensagem que eu passo é uma mensagem de otimismo para a intelectualidade no geral, uma mensagem de otimismo. Eu acredito sim que Niterói, apesar de alguns desfalques que aconteceram muitos nos quadros literários da cidade, apesar disso, nós com o que temos, com os que estão aí e com os que estão surgindo, Niterói vai sim se manter, ou se não tem hoje essa condição, vai ter muito proximamente aquela condição que sempre teve, de celeiro cultural do Estado. Muito obrigado. Bom, despeço-me agradecendo a presença do acadêmico e intelectual do ano, Sandro Pereira Rebel, em nosso programa, e aos distintos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga e acadêmica Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. A etnomatemática surgiu na década de 1970 para discutir o ensino da matemática em diferentes culturas, estimulando a criatividade. A etnomatemática é uma área da educação matemática que estuda a forma como os diferentes grupos socioculturais elaboram conhecimentos que nós consideramos matemáticos. Então, grupos de toda natureza, grupos de natureza profissional, grupos étnicos, até, por exemplo, grupos de criança. Enfim, uma visão bem geral assim, da área. A matemática pode não ser universal em seus termos, mas é em seus valores. Nos primórdios da humanidade, o ser humano inventou sem querer a equação, ao garantir que tudo que há de um lado há igual do outro. O encontro de etnomatemática do Rio de Janeiro aconteceu em setembro aqui na UF, na Sala Paulo Freire, na Faculdade de Educação. O evento surgiu da necessidade de um encontro regional para discutir a etnomatemática, que antes só era pauta em congressos nacionais. Nós estamos pela primeira vez, fazendo um encontro regional. Existia uma demanda da área de etnomatemática. Os encontros de etnomatemática se resumiam aos congressos brasileiros. Então, são eventos maiores, no nível nacional e internacional. E sempre houve uma necessidade de fazer encontros locais, para que os pesquisadores e os outros grupos pudessem interagir
entre si e conseguir se conhecer, saber o que um está pesquisando, o que o outro está buscando conhecer melhor da área. A preocupação é trazer teoria para o grupo, pensando nessa relação etnomatemática, que é o tema do encontro, com a sala de aula, com a pedagogia da matemática, com o ensinar a aprender matemática, que é uma dos impasses que a etnomatemática vem passando ao longo dos 30 anos que ela está aí, mais ou menos, que é essa relação com ensinar a aprender. Ela nasce, ela é inaugurada pensando nisso, que ela seria um caminho para levar a ensinar a aprender a matemática de um outro modo, mas não deu muito certo. Então, onde ela se dá muito bem com uma linha de pesquisa, como essa postura mais do antropólogo, olhando outro grupo culturalmente diferenciado e dentro de uma perspectiva mais da história da matemática. Um dos palestrantes do dia foi a pesquisadora Darlinda Moreira, da Universidade Aberta de Lisboa. Ela defende o uso da etnomatemática dentro da sala de aula e com grupos diferenciados, buscando uma melhor compreensão da matemática por parte dos alunos. O enfoque na pesquisa tem sido sobre a abordagem etnomatemática dentro da sala de aula e com grupos diferenciados. Portanto, as relações, digamos, entre a etnomatemática e a diversidade social e cultural e como é que nós podemos, no fundo, juntar estas duas abordagens para fazer com que haja mais sucesso escolar, neste caso no ensino da matemática. Este é um. O outro enfoque, o outro grupo é com a educação de adultos, que ultimamente tem tido uma grande expressão em Portugal e, portanto, é como é que se pode fazer o trabalho na área da matemática, utilizando as perspectivas da etnomatemática. Esta última parte tem dado realmente uns trabalhos muito interessantes e tem sido uma fonte de inspiração a conseguir trazer esta visão etnomatemática para dentro dos grupos de educação de adultos. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. E hoje conosco o professor Alair Augusto Sarmê Moreira Damas dos Santos. Isso está empatando comigo no nome. É verdade, bem Seja grande. muito bem-vindo, é um prazer muito grande. Tá. Né? Tem que agradecer a Bené também, Não, que foi a jeito Bené que nenhum. fez o convite a Jeito ele. nenhum. A agenda desse homem é quilométrica. Agradeço muito. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, telespectadores. E ele Vocês não têm atendeu. ideia da pessoa que nós estamos recebendo aqui. Eu sempre digo a ele, um ser humano especial. Então, vou passar um pouquinho do currículo para você, telespectador. O professor Alair Sarmê, como ele gosta de ser chamado, não é? Olha, ele tem a graduação em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, né, em 1985, mestrado em Medicina na Radiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1992, e doutorado em Medicina, Radiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1997. Atualmente é professor associado e chefe do Serviço de Radiologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense e membro do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de Medicina, RUAP-UF. Membro das comissões de Teleradiologia e de Ensino do CBR, Colégio Brasileiro de Radiologia. Isso. Coordenador do curso de especialização em radiologia do IPGMCC. Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas. Ok. E do Centro de Imagens HCN. Do Hospital de Clínica de Niterói, que agora estamos em complexo de Niterói. E Proeco. Niterói. Né? Niterói, consultoria. Ex-vice-presidente do Rio de Janeiro do Colégio Brasileiro de Radiologia no período 2008-2010 e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Radiologia no período 2003-2007. Tem experiência na área de medicina, radiologia e diagnóstico por imagem, com ênfase em ressonância magnética, atuando principalmente nos seguintes temas: radiologia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, neuroradiologia, tórax, teleradiologia e PACS,
O PACS é? É o Sistema Informatizado de Transmissão de Imagens. Ah, né? sim. É a forma de a gente ter todos os exames, né? E enviar, de comunicar entre os vários métodos e você ter a possibilidade de ter a imagem de forma digital, né? E ele está trazendo para a gente hoje justamente a monografia dele a respeito do trabalho que ele tem realizado em termos dessa estrutura toda, né? Que ele, de certa forma, vem aplicando e propondo uma tecnologia cada vez mais avançada para a leitura desse tipo de exame. Então, vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho? Na verdade, isso é um projeto que começou em 2008, através de um projeto que eu escrevi e que foi aprovado pelo PROINFRA 2008, que é um projeto do governo federal de promover condições dos pesquisadores das universidades fazerem pesquisa, dando as condições de infraestrutura. Então, esse projeto, ele faz parte de um subprojeto, é um subprojeto de um projeto maior que fala da ultraestrutura ao leito. Né? É um projeto que foi feito, uma parte foi feita por mim, faz parte de um projeto maior dentro do hospital e que foi aprovado na PROP, né, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, e que foi encaminhado ao FINEP e a gente foi contemplado com recursos do governo federal para esse desenvolvimento desse projeto. Neste projeto, nós pegamos e fizemos a aquisição de equipamentos de radiologia digital para comparar dois tipos de tecnologia. A tecnologia totalmente digital, que chama-se DR, e a tecnologia CR, que é radiologia computadorizada, ou seja, a gente continua com equipamento lá, por exemplo, mamógrafo. Nós temos um mamógrafo convencional e a gente usa cassete sem filme e aí coloca num digitalizador, num scanner, que aí transforma a imagem em imagem digital. A grande vantagem disso, primeiro, vocês lembram que quando a gente faz radiografia, a gente tem a película, aquilo lá, você para fazer aqui tem que passar numa processadora, então você tem revelador, fixador, tem produtos químicos. Antigamente, muito antigamente, a gente jogava aquilo no lixo, né? Jogava aquilo no esgoto. A partir de um tempo atrás, começou a ter normas para evitar de poluir o ambiente. Com a digitalização do Serviço de Radiologia do Dom Pedro, nós simplesmente paramos de poluir o ambiente, paramos de ter um consumo de alguns insumos, como revelador, filme, né? Fixador, que é um gasto a mais para isso. E outra coisa, antigamente você fazia uma radiografia, nós tínhamos um arquivo enorme, então para achar uma radiografia era um trabalho danado. Agora, a radiografia ela é de forma digital. Então, vai lá, Benedita, prontuário tal, eu consigo ver aquilo ali e eu posso pegar essa imagem e disponibilizar para o hospital inteiro. Então, por exemplo, o paciente vai no ambulatório do Dom Pedro, o médico pede um raio-x de tórax. Como é que era antigamente? Fazia o raio-x, o paciente pedia, ia lá, fazia o exame, depois tinha que mandar a radiografia ou mandar o laudo. Agora, o médico lá do ambulatório entra num computador e acessa direto a imagem. Então, isso facilita muito. Então, facilitou o acesso à imagem, facilitou, diminuiu o tempo de realização dos exames, porque esses exames de forma digital são mais rápidos, né? E melhorou a qualidade de atendimento no hospital. Outra coisa, que como nós estamos no hospital universitário, é muito importante ser discutido as doenças, né? Então, a gente tem sessões científicas que são discutidos casos. Então, como é que era antigamente? Ia lá na radiologia, pegava, procurava no arquivo, cadê aquela radiografia? Quero aquele raio-x, assim. Agora não, agora vai lá, eu posso ter o raio-x, posso ter o ultrassom, posso ter a tomografia e até a ressonância magnética, que é um equipamento que chegou agora no hospital, que nós estamos começando a implementar também. O que facilita essa comparação de um exame com o outro, até pela facilidade do acesso a eles. E aí, baseado nisso, a gente fez essa monografia, e que eu apresentei à Academia Fluminense de Medicina para concorrer, né, à possibilidade de ser membro titular. E foi aprovada por um conselho científico, e ainda tive que fazer a apresentação em defesa da monografia. Né? E aí eu falei assim, bem, vamos falar sobre isso aqui, a importância da gente unir
a pesquisa com a assistência, com a parte acadêmica, com a parte prática. Então, acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que a gente que está no Brasil, nós temos a obrigação de ver pesquisa, ensino e extensão, que é o tripé da universidade. Eu acho que a gente precisa muito, acho que o governo precisa investir, mesmo que o nosso país precisa de muita pesquisa. Concorda? Mas eu também acho que cada um de nós precisa investir muito nisso também. Porque como você viu aí, se você for olhar meu currículo... não, acho que cada um aí tem que fazer a sua parte. A pessoa fica assim, assustada. Faz tanta coisa? Então eu trabalho muito. Eu acho que isso é importante. É importante desenvolver isso. Mas se todo mundo fizer um pouquinho... Tá, mas eu acho que você trabalha muito, professor Laí, porque você gosta muito do que você faz. Com certeza. Correto? Porque quem não gosta muito do que faz, olha, é complicado. Com certeza. Né? Porque eu também trabalho muito e eu gosto muito do que eu faço. Então, aquilo para mim é um prazer muito grande. É verdade. Não é? É verdade. E esse prazer não é um prazer que a gente poderia estabelecer numa relação direta, comercial, não seria por aí. Não é pelo dinheiro que você consegue através daquilo, mas é muito mais pelo somatório de bem-estar e de qualidade de vida que você está somando à população, não é não? Sim, mas veja bem, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense. Então, isso aqui me fez parar, escrever um projeto, ter a noção de oportunidade, tinha o Proinfra aberto, fui lá, submeti ao projeto, submeti primeiro a pró-reitoria de pesquisa. Então, quer dizer, a gente também, eu acho que cada um de nós tem que fazer um pouquinho além do que nós estamos fazendo. Sim, que porque é o esforço, né? Uma dificuldade que nós temos muitas vezes no Hospital Antônio Pedro é que muitos de nós somos médicos, né? Então, a nossa preocupação é muito o seguinte, eu tenho que dar o laudo, tenho que fazer o exame, tenho que atender o doente, isso é muito importante. Mas é muito importante também, como estamos num hospital universitário, a gente fazer pesquisa e ensino. Então, veja bem, através de um projeto de infraestrutura do governo, eu fiz uma monografia que me deu a oportunidade de concorrer à Academia de Medicina. Beleza. Paralelo a isso, baseado nesse material que a gente conseguiu, nesses equipamentos, eu estou orientando uma tese de mestrado e vou orientar uma tese de doutorado, em que a gente vai estudar a dose de radiação dos exames na população, que é uma preocupação que nós temos na radiologia. Com certeza. Hoje em dia as pessoas fazem muitos exames. Sim. Então, por exemplo, se você for ver, muitas vezes está com uma gripe, a criança vai lá, faz um raio-x de tosse aí da face. Aí passou mal. Aí 2 dias depois volta, faz outro. Quanto de radiação essa criança está tomando? Então, uma coisa que a gente tem que se preocupar, e aí nós na radiologia, começou isso na radiologia pediátrica, nós nos preocupamos muito com a dose de radiação que nós estamos fazendo na população em geral. Por quê? Hoje em dia a gente tem visto um número maior de cânceres, né? Tudo bem, a medicina melhorou, os equipamentos melhoraram, a gente tem feito mais diagnóstico. Mas até será quanto essa tecnologia ela tem o seu ônus e o seu bônus. Exatamente. Né? Então, é uma preocupação nossa na radiologia da gente fazer isso. Então, esse projeto, uma coisa que eu vou estudar, vou pesquisar o que tem de dose de radiação. Nossos exames estão sendo feitos com a dose de radiação mínima possível, com a qualidade boa de imagem. Se não estiverem, nós podemos reduzir, porque esta tem que ser uma preocupação com a população. Então, certeza. Eu acho que é importante falar para todo mundo o seguinte, raio-x é importante? Tomografia é importante? Mas excesso. Por exemplo, hoje de manhã eu estava lá no Hospital de Clínica de Niterói. Chegou uma criança que caiu do berço menos de 1 metro de altura. A pediatra examinou, não achou nada, exame neurológico normal. Aí ela pediu uma tomografia. Ela até falou comigo, Alair, eu pedi a tomografia porque o pai exigiu. Tudo bem, a gente sabe que é importante, tem casos e casos, mas a gente tem que tomar cuidado. Essa criança caiu hoje, se cair depois da manhã, tem que tomar cuidado. E se depois da manhã tiver uma gripe, vai fazer uma tomografia de seio da face, não é melhor fazer, de repente, um raio-x de seio da face que irradia menos? Tem que ver exatamente essa proporção da radiação em relação, né? Como esse programa é um programa de saúde, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar para a população cuidado com os exames. A medicina evolui muito, a radiologia evoluiu muito. Mas não vamos fazer exames desnecessários.
sobretudo exames que usam radiação, como raio-x, tomografia. Eu acho que aí a gente pode até fazer um parêntese para alertar a população. Eu fico pensando até quanto a estética na medicina, dentro da medicina, e usada pela dermatologia de uma maneira geral, até que ponto esse laser todo que é usado, e radiofrequência e ressonância magnética né? Usa radiofrequência. Né? Quer dizer, até que ponto essas situações, esses tratamentos, essas coisas, têm que ser dosados também, e a população aí entra um pouco de gaiato. Assim, não é bem minha área, então eu não sei, não posso te dizer. Pois é, mas eu posso dizer o seguinte, muitas e muitas vezes as pessoas vão no serviço de emergência e pedem para fazer exames. É verdade. E então, até que ponto coloca um médico plantonista, maior, né? Coloca um médico que está na frente, numa situação difícil. Tudo bem, a gente sabe que tem, por exemplo, teve um jogador de futebol que caiu e que depois não fizeram tomografia, tinha uma hematoma na cabeça, está certo. Mas a gente tem que ver o conjunto todo da situação. Né? Então, acho que uma coisa que eu acho interessante a radiologia é um método de diagnóstico de apoio clínico. Então, o que a gente fala é muito importante a correlação clínico-radiológica. E aí você pode pegar e fazer todos os exames. Existem alguns exames... Só que a correlação clínica precisa de uma anamnese bem feita, concorda? Ah, concordo. Aí eu concordo com você. Mas, por outro lado, existem... Então, você tem que ter... Bons médicos. Bons médicos. Exato. Aí eu te pergunto, como é que você está em termos dos seus alunos? O que você observa neles? Eu observo que cada dia mais a formação na base está ruim. Está péssima. E que Vamos ser vai francos? chegando e vai piorando. E aí nós ficamos... Eu tenho que entrar, tá? Nós ficamos... Não, entra. Nós ficamos cada vez mais estimulando os alunos, forçando os alunos. E depois, nós na medicina, nós temos a residência. Então, nós ficamos ainda na residência, estimulando os alunos a melhorar cada vez mais. Né? Agora, isso é todo um processo. Né? Não é uma coisa que que a gente possa mudar de uma hora para outra. Mas o que eu acho que é importante? Eu, como professor... Mas o seu exemplo é muito importante. Eu, a por sua exemplo, vivência é muito importante. Professor de radiologia, sou o chefe do serviço, lá no Antônio Pedro. Mas eu faço questão de dar aula na graduação. Mesmo que eu não dê muitas aulas, eu acho que é importante as pessoas fazerem, e quase toda a turma que eu dou aula, eu levo lá no serviço de radiologia para conhecer o serviço. O que é a radiologia? Então, a gente dá uma aula que a gente leva as pessoas lá para mostrar o serviço. Né? E mostrava até antes de estar todo digitalizado. Né? Eu quero falar um pouquinho agora. Bené quer entrar, deixa a Bené entrar. Eu vim para o Hospital Antônio Pedro em 2006. Vim num projeto de cooperação técnica, vindo do Fundão para o Departamento de Radiologia, e foi aí que eu encontrei o professor Alair. Bom, e aí o que eu pude observar? O professor já estava há 12 anos brigando para que o serviço funcionasse de forma adequada, porque na medida em que você coloca o seu funcionário numa mesa adequada, com equipamentos adequados, com computador, com ar-condicionado, que nós tivéssemos água, lembra, professor? Nós não tínhamos um filtro de água. Então, o professor entendia o seguinte, na medida em que eu proporciono um bem-estar, um conforto ao servidor e ao aluno, eu vou poder cobrar Eu acho que não é nem mais. um conforto, é uma questão de sobrevivência, né? Sim, mas um calor de 40 graus servidor, tem que ter água para beber. Né? Na verdade, a gente acaba ficando irritado, e eu acho que você produz menos quando você está num ambiente ruim. Sim. Então, eu acompanhei esse trabalho do professor Alair e, claro, agora tenho que agradecer ao professor Roberto Salles. Não somos amigos pessoais, atualmente ele não é mais o meu magnífico reitor, porque eu já me desliguei da UF, mas meus parabéns pelo trabalho por todo o dele, empenho. né? Eu vi professor Roberto Salles e professor Alair andando pelos corredores do HU, professor Alair desenhando planta, pensando em salas para as secretárias, e quando eu saio agora do Antônio Pedro, que tem 2 meses que eu me desliguei da UF, o serviço está um serviço decente, um serviço onde muitas pessoas que estavam querendo se aposentar
não querem mais se aposentar. Não, a gente Foi um vai ficar mais um incentivo, pouquinho. né? Na verdade... E o aluno está sentindo isso também. Na verdade, a gente tem que agradecer ao Roberto Salles, Claro. ao Antônio Cláudio, que é era o pró-reitor, fantástico. ao professor Edson Marchiori, que é o professor titular da radiologia, e ao professor Alberto Viana, que era o Claro. chefe de departamento. Que beleza. Eles todos deram um apoio Sim. incondicional. Por exemplo, nós recebemos a ressonância magnética e estava com esse projeto para chegar, precisava fazer obras. Sei. O professor Alberto, que era o chefe de departamento, marcou comigo uma audiência com um magnífico reitor, na época o professor Alberto Salles, e foi lá, na mesma hora, a gente foi atendido, o Roberto Salles convocou toda a engenharia da UF e, de repente, de uma hora para outra, eu tinha 5, 6 engenheiros, chefes, para discutir tudo com a gente lá. Então, se não fosse o professor Alberto, se não fosse o professor Edson que me incentivou a fazer isso, se não fosse o professor Antônio Porque Cláudio, nessa implantação você precisa de vários profissionais de diversas áreas para poder, porque é um sistema E o que a gente complexo, vê, então, na né? figura do professor Alair, é que, aos pouquinhos, no começo ele estava um pouco desanimado, porque ele fala, poxa, Bené, parece água mole em pedra dura. Eu falo, mas professor, até que fura ou até que a água acaba. A água ainda não acabou. E ele persistente, e o aluno está respondendo bem a isso, a gente percebe. As sessões, estão mais motivados, as né? sessões estão cheias. Os alunos de monitoria estão presentes e o professor Alair ele tem uma característica que eu preciso que os professores saibam. O celular dele está disponível para qualquer aluno de graduação que tenha interesse em cuidar do doente. Isso é sempre uma coisa que ele disse. Então, as pessoas diziam, mas Bené, você vai dar o telefone do professor Alair? Vou. O professor Alair disse que quando se trata de um doente, ele precisa desse feedback. Então, eu acho isso em você, o seu lado humano, para mim, ele transcende o seu lado acadêmico, que eu não preciso falar do seu lado acadêmico. Sempre disse isso para você e preciso que as pessoas saibam disso. Eu vou te colocar, então, um isso é checkmate muito legal. aqui, porque eu acabei de publicar alguma coisa, né, que fala exatamente dessa problemática, né, do que seria a tecnologia propriamente de um lado, numa ponta, né, e uma mão de obra não qualificada na outra ponta. Quer dizer, você faz um trabalho brilhante numa ponta e na outra se arrebenta tudo. Olha só, eu há muito tempo atrás, ouvi uma historinha no rádio que me motivou muito. Era um cara conversando com outro, americano. Olha só, por que você foi lá para essa cidade do interior? Você estava em Nova York, você foi para uma cidade do interior. Falei, olha só, dinheiro a gente arranja. Com esse dinheiro que a gente arranja, a gente compra equipamentos, compra material. Agora, o que eu gosto é de pessoas, é de cuidar das pessoas, é de treinar as pessoas. Esse sujeito, que eu não lembro o nome, foi quem começou a cidade de Detroit, que foi a maior capital do automobilismo americano. Então, ele saiu de Nova York e foi para lá, por quê? Porque ele tinha pessoas. Então, eu acho que a gente, na universidade, como professor, a gente tem que ter isso. Agora, também é muito importante que as esferas superiores atendam a gente. Então, por exemplo, nós falamos da reitoria, do departamento, a gente não pode esquecer o professor Tarcísio Rivello, o professor Aberlandes e a dona Conceição, que são os diretores-geral, médico e administrativo do Hospital Antônio Pedro, que também foram incansáveis, como o pessoal da engenharia, como o Rafael Ruiz, que era o chefe da TI na época, que me deu uma ideia ótima. Professor, o senhor está botando isso aqui, vamos colocar nesse projeto, da firma que for colocar isso aqui, colocar um profissional para treinar todo mundo. Então, a gente colocou uma pessoa, que no caso, a firma que ganhou isso aqui foi a Philips, e a Philips botou uma pessoa chamada Aline França, que ficou um ano inteiro dentro do hospital treinando todo mundo. Por quê? É uma tecnologia nova. Eu tenho, por exemplo, técnico de radiologia. Porque como é que é a manutenção? A Exato. manutenção disso Aquilo tem que ser falou. uma coisa rigorosa. Ele dá um plantão hoje, volta daqui uma semana. Como é que ele vai aprender? Ser, a curva de aprendizado é muito longa. Então, isso foi fundamental. Então, também, se não fosse o Rafael Ruiz... Então, é como eu falei, isso tudo é como se fosse uma mão. Cada dedo é diferente, mas o conjunto faz tudo. É que funciona. Eu acho que só o isso é somatório, né, a agregação desse conjunto é que faz funcionar a coisa. E aí eu acredito que a saúde de Niterói está melhor. Nós, na radiologia do Antônio Pedro, estamos up-to-date, ou seja, totalmente atualizados com a radiologia mundial, né?
Neste momento está sendo realizado nos Estados Unidos o maior congresso, maior congresso de minha especialidade, que é o Congresso Norte-Americano, e que está se discutindo essas coisas lá. Então, a gente poderia dizer que, em termos de prevenção, nós, em Niterói, já temos um bom sistema de prevenção. Não. Hospitalarmente falando. Não. Nós temos já Porque excelente... de pronto atendimento a gente não tem. Não, nós temos um excelente serviço de radiologia que está tecnologicamente bem aparelhado para atender a população e que depende de cada profissional desse serviço, seja administrativo, técnico, médico, professor, residente, para dar um bom atendimento a quem nos procura. Tá. O Serviço de Radiologia do Antônio Pedro, o foco dele é atender os pacientes da emergência do Antônio Pedro, pacientes internados no Antônio Pedro, os pacientes do ambulatório do Antônio Pedro, os pacientes referenciados pelo SUS para o Antônio Pedro. Então, por exemplo, os pacientes referenciados do SUS do Antônio Pedro são da área metropolitana 2, que engloba Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá, a região metropolitana 2, é muito grande, que né? são de 2 milhões de habitantes. Então, nós temos no serviço raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância magnética, setor de medicina nuclear, setor de hemodinâmica. Então, nós estamos preparados para atender bem, com qualidade, sobretudo os casos complexos. Então, nós temos professores com doutorado, com mestrado, nós temos residentes, nós temos especializandos, que podem estudar melhor um caso mais complicado. Tá. Então, nós não temos só prevenção, nós temos prevenção e mais alguma coisa. Sim, veja bem, quando você fala em prevenção, em geral a gente fala da unidade básica, unidade primária. Nós somos um serviço quaternário e a radiologia é um serviço quaternário com esta complexidade que nós temos aqui. Então é até bom, porque já estamos transcendendo a questão da prevenção e já estamos indo para alguns tratamentos efetivos em doenças. Vou te dar um exemplo. Nós temos um aparelho aqui, de certa gravidade. Um aparelho digital aqui, que quando foi instalado no ano passado, só tinha 3 no Brasil. Um no Albert Einstein, um no Instituto de Radiologia da USP, e um no, acho que Sírio-Libanês, 3 hospitais de ponta do Brasil. E o quarto foi o Hospital Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense. Então, estamos precisando avançar para o quê? Para o pronto atendimento? Nós estamos precisando avançar para a melhoria do atendimento no geral. Nós estamos precisando avançar... E material humano? Eu acho que no treinamento do material humano. No treinamento, eu concordo. Não é nem o material humano. Não adianta eu ter 1000 pessoas se as pessoas não estão treinadas para fazer. Então, uma coisa deste projeto, que eu acho que foi um fator importante, foi nós tivemos uma pessoa o ano inteiro treinando todos os servidores, professores, médicos. Agora, professora Lair, me diga uma coisa. E na sua concepção, qual seria o profissional indicado para fazer esse tipo de treinamento? Estamos a 1 minuto. Mas dá para você responder. O que é? Qual seria o profissional indicado para fazer esse tipo de treinamento? Veja bem... Cada um na sua área? Eu acho que cada um na área. Não dá para ser... A medicina hoje está muito complexa, está entendendo? Então, o que eu estou falando, na nossa área, o que a gente precisa? A gente mexe com tecnologia de ponta. Então, precisa de alguém que tenha conhecimento da tecnologia para passar para a gente. Pois é, agora a tecnologia sem o lado humano também não resolve nada. Beth, preciso dizer que nós queremos convidar aqueles que desejarem que o professor Alair vai tomar posse no dia 8/12 de 2014, segunda-feira, às 20 horas, na Academia Nacional de Medicina. Então, ele vai ser membro titular da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Então, não é a Academia Nacional, é a Academia de Medicina. Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, que é sediada aqui em Niterói, na Associação Médica Fluminense, só que a solenidade vai ser na Academia Nacional, porque as academias têm inter-relação. Elas têm inter-relação. Vou divulgar no Facebook, depois, quem quiser, por favor, acesse lá o Facebook. Tá certo. Quero agradecer a oportunidade, dar os parabéns a vocês e desejar que todos
vejo que Olha, nós temos muito a fazer. Nós queremos te agradecer muito e dizer a você, jovem ainda, ser mais novo que eu, então me permita chamar de cabelo você. branco. Mas olha, e nós queremos te desejar assim muito sucesso, cada vez mais, pelo seu carisma, pela sua humanização, pelo seu know-how, pela sua vontade de, sabe, tocar o bonde, porque nesse país é difícil, a gente sabe. Então, meus parabéns. Obrigado. E olha, continue cada vez investindo mais, porque eu acho que esse país precisa muito. Tá certo. Obrigado a atenção de pessoas. todos. Meu beijo, até semana que vem, Com né, essa Beth? vontade. Até semana que vem, Obrigada, gente. professora Laís. Nada, obrigado a Beijo. você. Até o próximo programa.